Olá, tudo bem? Continuamos com o nosso curso de língua portuguesa. Espero que vocês estejam gostando e aprendendo várias coisas. E o tema de hoje são as conjunções. Então, esse é o sinal para conjunções. Mas o que são conjunções? Conjunção é a classe de palavra que tem por objetivo realizar uma ligação entre duas orações ou dois termos semelhantes. Então, tem dois termos que pertencem a duas classes ou duas orações com a mesma função sintática, ou então, as palavras da mesma classe gramatical, e a conjunção vai unir essas informações. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, Pedro chegou atrasado. Quer dizer, assim. E João... Então, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido. Então, veja. Temos aqui duas orações. Tem a primeira e a segunda frase. E elas têm funções sintáticas semelhantes. A primeira está trazendo uma informação sobre Pedro, que ele chegou atrasado, e a outra é que João ficou com raiva. Mas veja a palavra e. Está unindo essas duas frases. Por quê? As duas coisas aconteceram. Então, Pedro chegou atrasado. E aí João disse, como é que você chega atrasado? E aí ficou irritado, ficou aborrecido. Uma coisa levou a outra. Então, a conjunção e está unindo essas informações. Outro exemplo. Agora temos o Pedro e o João. Os dois chegaram atrasados. Então, percebeu? Temos dois substantivos e a conjunção e uniu as duas informações porque os dois chegaram atrasados. Então, está fazendo uma ligação entre essas informações. Mais uma sugestão. Lembra esse site que fala que é do dicionário Priberan? Então, você colocando lá a palavra vai te ajudar a entender o sentido dela. Um exemplo. Coloca aqui a palavra e. Aqui, vai dizendo que é uma conjunção coordenativa. E, o sentido de ligar. Tem uma camisa e uma saia. Azul e branca. Percebeu? Então, sempre está ligando duas informações. Aí também, tem o sentido de adição. 2 e 2, 2 e 2, somando 4. Entendeu? O dicionário explica o sentido da palavra. Tem vários sentidos, certo? Vamos voltar. Então, as conjunções são divididas em dois grupos. As coordenativas, que são aquelas que unem
frases, mas essas frases não têm relação de dependência entre elas. Então, as orações já têm um sentido completo. E daqui para frente, conforme for explicando, você vai perceber que as conjunções coordenativas, elas são divididas em 5. Vamos ver a primeira. Então, a primeira é a aditiva, esse sinal ou outro. Então, tem e, nem, mas também. Veja, não é só a palavra mais, não. Tem que estar junto de outro. Mais também, mais ainda. Entendeu? Tem que estar junto de outra palavra. Ó, João e Maria vão para a escola. Então, e está unindo porque os dois, tanto João quanto a Maria, os dois vão para a escola. Certo? Essa é bem fácil, né? Vamos a outro exemplo. Veja, ó. Ele não me agradece. Nem eu. Então, esse nem eu significa eu também não. Ó, a primeira frase. Ele não me agradece. Pronto, o sentido está completo. A segunda frase. Nem eu. Eu também não. Então, uma frase não está dependendo da outra. Já tem o sentido completo. Vamos para outro exemplo. Gosto do rio, mas também do mar. Entendeu? O sentido de adicionar. Eu gosto de rio e gosto de mar da mesma forma. Então, esse mais também tem o sentido de acrescentar. Que eu gosto de um e gosto de outro. Rio e mar. Vamos para outra conjunção, que é a adversativa. A adversativa tem um sentido de contrariedade ou de contradição. Por exemplo, aí tem as conjunções mas, veja que agora ele está sozinho. Mas, se for mais também, mais ainda, tem o significado de adição. Mais sozinho tem o significado de contradição. Ó, esperei por você, mas você não veio. Entendeu? Então, eu fiquei esperando e ele não veio. Então, contrariou as minhas expectativas, né? E eu fiquei esperando. Outro exemplo, ó. Tenho habilitação. Entretanto, não dirijo. Viu que é um sentido contrário? Eu tenho habilitação, posso dirigir, mas eu não dirijo. Tenho medo. Brincadeira, eu dirijo sim. Então, todas as palavras vai ter esse sentido contrário. Acontece uma coisa, mas isso é bom, mas isso é ruim. Sim, mas não. Entendeu? Por exemplo, eu estou com fome, mas
não quero comer. Entendeu? Porque assim, o normal é, se a pessoa está com fome, ela vai comer. Então, essa conjunção dá o sentido da ideia contrária. Eu tô com fome, mas não vou comer. Não quero comer. Então, sempre esse sentido de ser contrário. A terceira, a alternativa, ela é você escolher entre uma opção e outra, esse ou aquele. Por exemplo, assista a TV ou veja o celular. Tá vendo? Um ou outro. Vou ter que escolher esse ou esse. Ou você vê a TV ou o celular. Um dos dois. Você costuma liga a TV e vai mexer no celular ao mesmo tempo e deixa a TV lá falando sozinha? Então, na frase está dizendo que é para você escolher um ou outro, ou a TV ou o celular. Qual dos dois você escolhe? É o sentido da alternativa. Essa palavra quer também é o mesmo sentido de ou, esse ou aquele. Então, a palavra tem o sentido de querer? Não. É o sentido de escolher uma alternativa. É como se você pudesse trocar pela palavra ou. Assim, ou chove, ou chova, ou faça sol, eu vou. E geralmente tem duas palavras, ela vai repetida. Quando a palavra quer tá sozinha, ela geralmente emprega o sentido de querer. Mas quando tá repetida, tá no sentido de alternativa. Já avisei que a língua portuguesa é doida. Então, ou chovendo ou fazendo sol, eu vou. Eu estou decidida. Tanto faz, pode chover, pode fazer sol, que eu vou. Sempre tem esse sentido de ou, certo? Vamos à quarta. Ai, tô me atrapalhando aqui. Meu dedo não me obedece, ó, ele não vai, ele fica aqui dobrado. Ele ia estar junto com o dedo midinho. Tenho que empurrar, mas é essa quarta. Essa daqui, tá vendo, ó? Conclusiva. Por exemplo, todas vão ter mais ou menos o sentido de então. A palavra logo, portanto e então. Essa palavra logo tem um sentido diferente, dependendo do contexto. Mas quando ela age como conjunção, ela tem o mesmo sentido de então. Portanto, também. Então. Um exemplo. Trabalhei muito. Portanto, vou descansar. Ficou claro? Outro exemplo. Eu vou na sua casa. Logo saberei o que aconteceu. Lembra antes? Aqui seria tua, mas é costume usar a sua. Vou à sua casa. Logo saberei o que aconteceu. Tô curiosa. Então, tem o mesmo sentido de então, porque eu estou concluindo a ideia. Agora a última.
explicativa. Então, o sinal explicativo já diz tudo, né? Significa uma explicação. É um motivo. Por exemplo, né? Pois, porque, que. Venha à noite que estarei em casa. Então, é um motivo. Por que que você vai vir à noite? Porque se você vier de tarde, eu não estarei em casa. Eu terei saído. Então, você precisa vir à noite, porque aí sim eu estarei em casa. Entendeu? Então, você vem à noite porque eu estarei em casa. Certo? Fácil, né? É sim. Muito fácil. Muito obrigada, mas tenha calma, que tem outro vídeo para explicar sobre as conjunções subordinativas. Nome grande. Tchau!